Todas essas imagens que você está assistindo aí, todas elas aconteceram comigo. E até os meus 40 anos de idade, eu achei que o que falaram para mim lá na minha infância, na minha adolescência, eu realmente era aquilo. Eu não ia dar certo em nada, nada ia prosperar na minha vida, eu era um burro. Eu sou Hugo Miyazaki, sou terapeuta há mais de 18 anos. Até hoje eu já ajudei milhares de pessoas a resolver seus problemas de dores físicas, dores emocionais. E a partir de agora, eu convido você a assistir um pouquinho da minha história. Que talvez essa minha história possa estar acontecendo ou aconteceu também aí com você. Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha história, desde a minha infância. Eu sou filho de imigrantes japoneses, aonde meu pai veio para o Brasil, ele já era adolescente, e eu tenho mais 2 irmãos, nós somos 3 filhos, e sempre nós moramos em fazenda, né? Então, quando era criança, eu sempre ficava ali e sempre ia para a roça com ele, né? E meus irmãos também, porque é o que nós tínhamos para fazer. E aos 6 anos e meio para 7 anos, nós fomos separados dos meus pais, porque nós somos obrigados a ir para uma outra fazenda para ser alfabetizado. E essa fazenda era de tio e da tia. E lá a gente começou aquela saga de que a gente criança não queria ir. Então, na verdade, nós queríamos sempre voltar para casa, né? E ali nessa alfabetização foi uma coisa que começou a marcar muito a minha vida, porque na escrita, eu lembro da palavra abóbora, e eu escrevi essa palavra de tudo que é jeito que vocês possam imaginar. E toda vez que eu levava, era uma bronca. Então era aquela coisa que eu era burro, que eu não sabia. E eu tentei de tudo que vocês imaginar, colocar aquele acento. Então, vocês já imaginar colocar acento até na letra B. Coloquei B cedilha, eu coloquei tudo que eu imaginei. Coloquei acento em todas as palavras, mas todas as vezes eu ouvi aquela palavra, burro, sabe? Não aprende, né? E isso marcou muito a minha vida. Muito, muito, vocês não imaginam o quanto. E então, eu comecei a me retrair a partir daí. E eu recordo também que houve um episódio onde essa tia tinha uma faca que veio do Japão e alguém bateu em alguma coisa e fez um dente. Estragou aquela faca. E todo mundo se defendeu dizendo que não foi eles. Mas quando chegou a minha vez, me inibiram tanto que eu não falei nem sim nem não. E eu acabei sendo o culpado dessa história. Então, mais uma vez eu fui me retraindo e cada vez mais sozinho, né? Então, falar para você do que eu brincava, eu não lembro. Eu lembro, se falar de brincadeira, que eu jogava um joguinho chamado 5 Marias, que era 5 pedrinhas, jogava sozinho, porque eu não tinha mais vontade de estar com os outros, porque aquelas palavras, o burro, você é preguiçoso, você não sabe nada, você não faz nada, aquilo cada vez doía muito. E aí nos finais de semana, quando dava, meu pai vinha nos buscar, e quando eu chegava lá na casa dos meus pais, nós tínhamos que ir trabalhar na roça, porque meu pai, ele naquela época plantava muito o arroz japonês. Então aquilo lá era dentro da água. O arroz japonês ele é plantado e colhido dentro da água. E nós tínhamos que ficar lá. E aquilo era plantado na mão. E a gente era pequeno, era criança, e nós éramos obrigados a fazer aquilo ali. Mas era obrigado porque precisava ajudar. Então, essa infância, ela foi de uma forma que eu posso dizer para você dolorida. Difícil de ouvir essas coisas. É difícil você não estar com o seu pai, com a sua mãe, porque você não tinha ninguém para te proteger. Então nós fomos alfabetizados e aí aos 12 anos eu tive que ir para a cidade.
E mais uma vez, eu fui morar agora na casa de outras pessoas, aonde eu teria que ir pro colegial da minha época, né? Então, assim, ali começou uma outra fase muito difícil, porque começou a vir as espinhas, e cada vez aumentando mais as espinhas. Então, era difícil de se mostrar para as pessoas, eu tinha muita vergonha, eu tinha os dentes tudo torto, veio a cárie, e meus pais lá na fazenda também não pôde cuidar de mim. E aí eu já não falava mais, eu não queria rir mais, e também não queria mais se sociabilizar. Então eu ia para a escola, lá eu sentava no fundo e lá eu não conversava com ninguém. E essa retração foi tão grande que eu lembro que num dia eu quis um picolé. E eu pedi para o meu pai e ele deu o dinheiro. Era só atravessar a rua. E eu fiquei sem esse picolé, porque eu não tinha coragem de ir lá para encarar aquele picolézeiro para mim comprar aquele picolé, porque era muito difícil eu conversar com as pessoas. Então, cada vez mais a gente foi retraindo, cada vez mais foi ficando difícil, né? E na escola, eu não consegui passar um ano sequer sem ficar em recuperação. No meu ensino médio, todos os 3 anos, eu só não ficava em educação física e religião, porque, modéstia à parte, eu corria para cima do esporte para poder fugir de tudo isso. E a religião, porque na época tinha religião, mas não tinha nota. E todos os anos era assim. Então, conversar com as pessoas era um negócio muito difícil. E ali, próximo dos meus 15, 16 anos, chegou uma doença de pele. E com o decorrer dos meses, aquilo foi piorando, e eu perdi a pele, unha, cabelo. Fiquei como como se fosse queimado, mas tinha uma diferença. O cheiro era muito forte. É como se eu tivesse apodrecendo em vida. Fui levado para São Paulo, fui internado em São Paulo, fiquei lá mais ou menos 10 dias. Fizeram todos os tipos de exame, deram todos os tipos de comida, não conseguiram achar o que é que acontecia aquilo, por que a pele escamava e ficava daquela forma em carne viva. Então era muito, muito dolorido, e até que um dia lá no hospital, eu, na minha insanidade ou na sanidade, eu não sei lhe dizer, mas eu resolvi tomar um banho. E aí vocês imaginam, a gente com o corpo todo como se fosse um queimado, e você entra debaixo de um chuveiro onde há aquela água tratada com cloro. E a hora que eu entrei debaixo desse chuveiro, vocês não imaginam a dor que foi, a ardência que foi. Aquilo, talvez eu nunca tivesse sentido até então tamanha dor. E mesmo que enxugasse aquela água, aquela dor persistiu por algum tempo. E até que eu me acomodei, e a partir dali, banho, não lembro qual foi o próximo banho, porque não tinha como, a dor era muito grande. Então, se eu dormisse de camisa, de camiseta, ela colava no meu corpo e no outro dia tinha que tirar ela. Por mais que passasse um creme especial que os médicos colocaram, mas não tinha como, porque a pele era arrancada e aquilo doía muito. Se dormisse sem roupa, também colava os lençóis. De qualquer forma, a dor era muito grande. Só que chegou uma hora que os médicos disseram que eles não tinham o que fazer, porque eles não sabiam o que fazer mais. E meu pai veio me buscar
E quando a gente estava voltando para nossa casa, na rodovia, nosso carro foi parado pelo um posto da Polícia Rodoviária Federal. E quando aquele policial, ele me olhou, que ele viu, eu acho que aquela expressão do rosto dele, eu não sei se era de dor, isso era o que meus pais falavam para mim, mas para mim foi um olhar, uma cara de nojo, alguma coisa muito ruim. E aquilo também foi outra coisa que marcou muito. E assim eu voltei para a fazenda. Isso já tinha ocorrido mais ou menos uns 6 meses de tratamento. E eu passei mais o resto do ano, vamos dizer aí, mais 6, 8 meses nessa fazenda, aonde eu fiquei sozinho. E ali não tinha mais nada para mim. E ali eu percebi de que eu estava sozinho. Só minha mãe entrava no quarto para poder me ajudar. Desculpa essa emoção. Mas foi uma época assim muito difícil. Porque veio as primeiras perguntas. Cadê meus amigos? Cadê as pessoas que diziam que gostavam de mim? Não tinha ninguém, a não ser minha mãe. Eu não sabia o que fazer. Minha mãe não sabia o que fazer. Ninguém veio, a não ser uma prima que trazia para mim os trabalhos, as coisas da escola. Eu também não sei dizer a vocês por que aquela escola não me reprovou. Porque foi um ano longe. E aí passou-se esse período. Da mesma forma que essa doença veio, ela foi embora. E eu achei que eu poderia retomar a minha vida novamente. E veio agora a primeira hepatite. Eu tive que retornar para a fazenda outra vez. Quando eu estava quase sarando, eu praticamente achava que já tinha sarado, veio a segunda vez, a segunda hepatite. E o médico me prende dentro de um quarto, onde ele dizia que eu não poderia ir nem ao banheiro, que o meu fígado estava como uma gelatina, e se eu fizesse qualquer esforço, eu poderia vir a óbito. Nem televisão ele deixou colocar no quarto. E ali eu fiquei. Mais uma vez. Só tinha uma pessoa. Minha mãe. Então, começa a vir as perguntas novamente. Cadê as pessoas? Cadê os amigos? E agora começa a vir pior, porque eu começo a questionar Deus.
Por que comigo? Por que acabar tudo? Eu tão jovem. Porque eu não podia aproveitar a minha adolescência, trazendo tantas coisas assim. Essa dificuldade de falar, de sociabilizar. E eu imaginava na minha cabeça de que jamais eu iria ser interessante para alguém. Que jamais uma mulher, uma menina, uma moça pudesse se interessar por mim. Que eu pudesse um dia, quem sabe, fazer família. Isso não passava mais, acabou. Outra coisa que doeu muito, quando meu pai, que ele já dizia antes, e agora foi forte, foi decisivo, de dizer de que eu não servia para estar ali naquela fazenda, eu não servia para estar do lado dele, trabalhando o que ele sabia, que era a roça, a lavoura. E ele dizia que eu tinha que fazer qualquer outra coisa, menos estar ali. E assim eu fui, e assim aconteceu. Quando eu achei que a vida ia melhorar, foi quando eu me casei. Por incrível que pareça, eu me casei. Para mim aquilo era mágico, porque era uma coisa impossível dentro de mim. Como que alguém, uma mulher, uma menina, uma moça, pudesse se interessar por mim? Porque o rosto muito cheio de espinha, os dentes tudo torto, e trazia dentro de mim a pior pessoa. O cara burro, o cara que não conseguia fazer nada. O cara que era diferente porque dizia que, e até hoje se fala que japonês, ele é inteligente, ele é disciplinado, e eu não tinha nada disso. Como que na minha cabeça eu poderia imaginar que alguém pudesse querer se casar comigo? Então foi mágico, foi mágico. Mas esse relacionamento também acabou. E quando esse relacionamento acaba, de forma que ninguém deseja, quando a gente descobre a traição, de que eu fui apenas um instrumento na mão dessa pessoa, aonde agora essa pessoa machuca o outro sentimento meu, do acreditar numa pessoa, porque eu acreditava. Eu, na minha inocência, eu acreditava. Porque ela, na minha cabeça, foi a primeira e a única mulher que se interessou por mim. E quando você descobre essa traição, foi uma coisa assim, muito dolorida. E quando eu descobri, a vontade que eu tinha era de matar. Porque mais uma vez pisaram, mais uma vez brincaram, mais uma vez me humilharam. Porque mais uma vez eu percebi que eu estava sozinho, porque não tive nenhum ombro amigo para vir querer me ajudar, querer pelo menos diminuir um pouco essa dor. Não tinha como. Então a minha vontade agora era matar. Tamanha raiva eu tinha dentro. Até que aconteceu de duas mulheres me abordarem e elas queriam pregar a palavra de Deus para mim, naquele momento que eu julgava ser o momento pior da minha vida. Então, depois que eu maltratei, que eu enxotei essas duas mulheres, elas falaram uma frase para mim que fez a primeira grande virada da minha vida.
quando elas falaram para mim: enquanto você estiver com essa raiva, com esse ódio dentro do seu coração, jamais alguém poderá te amar. Aquilo para mim na hora não fez sentido nenhum. Mas depois que elas foram embora, depois que eu me acalmei, depois que, como se diz, a ficha caiu, eu percebi que elas tinham toda a razão. Como que alguém poderia gostar de mim se eu trazia tanta raiva, tanta mágoa, o desejo de prejudicar outra pessoa, porque eu fui prejudicado? E quando, num belo de um dia, eu estava no meu carro e eu resolvi acelerar. Apesar que eu já corria muito naquela época, mas eu resolvi acelerar um pouco mais, uma velocidade muito alta. E naquele dia, a imagem vem. E é difícil de contar, porque aquele senhor, ele desceu de um ônibus e por trás do ônibus ele atravessou a pista. E quando ele viu o carro, ele correu. Se ele tivesse caminhando, não teria acontecido. E ele bateu na lateral do meu carro. Eu tirei meu carro para o acostamento, desci barranca abaixo e me acabei numa árvore. Mas ele faleceu no local. E eu fui para o hospital. E mais uma vez, eu conhecia um outro tipo de dor. E aí, dessa vez eu tive apoio do meu pai. Mas foi um apoio financeiro para custear toda a despesa daquele acidente de advogado e de tantas outras coisas, aonde meu irmão também se juntou ao meu pai para ajudar nessa parte jurídica. Só que eu não tive um ombro amigo. Mais uma vez eu tive críticas. Mais uma vez as pessoas falando que eu era irresponsável, que eu era maluco. E aí foi. Eu tive que sair dessa sozinho. Até que talvez ainda não tivesse a noção do que eu tinha feito, do que tinha acontecido. Até que num dia eu estava num grupo de amigos, nós estávamos num barzinho. E ali tinha pessoas que eram meus amigos e pessoas que não conhecia, porque nós éramos amigos em comum. E as pessoas foram indo embora, e ficou apenas eu e um rapaz, de que eu não conhecia. E esse rapaz começou a contar ele contou a história dele, o sofrimento dele. Quando ele contou detalhes, eu era
eu era a pessoa que tinha ocasionado aquele sofrimento para aquele rapaz, porque eu tinha tirado a vida daquela pessoa. Eu não falei que fui eu. Essa história eu nunca contei. Mas ela dói até hoje. E mais uma vez a gente vê que está sozinho. Mais uma vez a gente percebe de que nós temos que resolver nossos problemas sozinhos, sem criar expectativa em ninguém. Mas eu estava ainda na cabeça de que eu tinha que mudar a minha vida, de que as coisas não poderiam ser desse jeito. E aí a coisa começa a melhorar, porque eu conheço a Dirce, a minha esposa, mãe dos meus 2 filhos. E ali eu passei a conhecer um outro mundo. A Dirce começa a me mostrar uma outra face, uma outra família, que era a família dela. E era engraçado porque eu entrei uma vez dentro da família dela e não cumprimentei. E ela me chamou a atenção sobre isso. Ela perguntou se eu estava chateado, se eu estava bravo, se eu estava magoado. Por que eu não havia cumprimentado? E essas coisas foram mudando, porque lá eu fui percebendo de que uma família de 8 irmãos, mais pai e mãe, todo mundo morando junto, não havia confusão, não havia julgamento, não havia nada disso. E incrível, entre eu conhecer ela e a gente se casasse, passou 1 ano e 2 meses, mas ela morava em outra cidade, então nossa convivência foi pouco. E aí nós resolvemos montar uma empresa, também não deu certo, óbvio. E aí nós não tínhamos mais nada quando eu fui comer um lanche com ela e ela disse para mim de que se a gente comesse esse lanche, a luz seria cortada. Nós não tínhamos mais dinheiro. E aí nós somos obrigados a achar outra solução. E nós ficamos procurando essa solução, quando num belo de um dia, meu pai fez a sua última viagem à sua terra natal no Japão, onde ele se despediu de todos os parentes dele, de todos, dizendo que não voltaria mais ao Japão. E ele chegou para mim e disse que eu deveria ir para o Japão, que lá era a minha casa, lá era meu lugar. E toda aquela revolta do passado, ela volta. Porque eu comecei a questionar, se lá é bom, por que você voltou? Por que você não ficou lá? Mas eu fui mais adiante ainda quando eu comecei a questionar por que você privilegiou meus 2 irmãos, por que você tornou meus irmãos sócios, você ensinou tudo, mas você está mandando eu embora. E assim aconteceu, não teve como, eu e a Dirce fomos para o Japão. Fui contrariado. E lá eu conheci uma outra vida, que era maravilhosa, porque lá eu tinha dinheiro, lá eu tinha liberdade, lá eu estava longe de todos os problemas, lá eu não tinha ninguém para me criticar, para ninguém falar nada de mim, só tinha a Dirce para me apoiar, para me ajudar. E nós começamos a trabalhar, a fazer a nossa vida.
E aí veio e nasceu o nosso primeiro filho. Então nós agora tínhamos a grande felicidade. Então nós temos a história do Japão antes do primeiro filho. Nós passamos a sair, a passear por causa desse nosso filho. Só que chegou em casa, eu simplesmente apaguei. E de repente minha esposa disse, me acorda, me chacoalhando e dizendo que eu não respirava. E aí começamos então agora outro exame, a busca disso. Nós, só pode ser a apneia, nem levamos a sério. E aquelas dores agora eram intensas. Para vocês terem uma ideia, lavar a cabeça, pentear o cabelo, incrível, mas doía o couro cabeludo. A pele novamente começou a doer. Não perdi a pele, mas ela começou a doer. E pegar a roupa, pegava, doía. E começou só uma investigação, por que tanta dor? E a gente indo médico. E eu falei para Dirce por 3 vezes, não suporto. E se acontecer alguma coisa comigo, não me deixa aqui. Me leva embora. Nem que for em pó. Mas não suporto mais. Aí, aquele médico não deixou eu ir embora. E ele pediu que eu trouxesse uma pessoa que falasse, lesse fluentemente o japonês, inclusive em termos médicos. E aí eu deduzi que era algo muito pior do que simplesmente a apneia. E aí eu chamei um tio. E ele esteve lá comigo. E a gente achava, esse cara tá de brincadeira. Esse médico não tá falando a verdade, não é possível. Esse médico disse para mim que provavelmente eu não passaria dos meus 50 anos. Cara, eu estava com 39, 40. Cara, ele estava falando que eu não chegaria lá e que eu não iria sofrer. Cara, essa palavra, ele não sabia do significado dessa palavra sofrer. E eu saí de lá e pedi para esse tio, não conte para ninguém. Nem para Dirce. E assim, ela fica grávida do nosso segundo filho. E aí começou a vir pensamentos na minha cabeça, que era muita sacanagem. Eu queria abandonar, deixar ela com 2 filhos. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava. A gente veio para o Brasil, fiz os exames, e os médicos daqui também concordaram com esses médicos japoneses. Nós voltamos para o Japão e eu comecei a andar nas clínicas da medicina alternativa oriental. Mas eu fui lá para ver se diminuía as dores que eu sentia.
E aí eu fui fazendo sessões, até que eu contei toda a minha história, eu contei sobre esse diagnóstico médico, e esse professor disse assim para mim: eu tenho uma proposta que talvez não seja interessante para você, mas eu vou fazer. Ele disse que ele também não saberia exatamente como me ajudar, mas que ele estaria disposto a usar todos os conhecimentos, os estudos dele para me ajudar. Mas para isso, eu precisaria estudar. Eu precisaria estar com ele, que ele me ensinaria tudo que ele sabia, porque se eu não estudasse, eu não iria entender o que ele estaria falando, as coisas que ele estaria me explicando e as coisas que eu precisaria fazer. Então essa era a condição dele. E toda essa história que vocês estão ouvindo, eu contei para ele. E aí ele mais uma vez frisou: você terá que abrir a mão do seu trabalho, do seu dinheiro, do final de semana e dos feriados. Você terá que abrir a mão da sua família. Você terá que deixar eles, porque durante a semana você vai trabalhar, porque você precisa sustentar a sua família. Mas no final de semana, no tempo livre, você terá que se dedicar ao estudo, para que a gente possa achar uma solução para você. E eu topei. Essa clínica, essa escola, ela estava em outro estado. Eu teria que viajar no mínimo de 4 horas até chegar a ele. E na semana que eu trabalhava à noite, eu saía do trabalho e não ia para casa, eu ia direto para lá. E assim foi, e assim eu comecei a estudar, e assim eu comecei a entender o que ele falava. Ali eu entendi, naquele estudo da medicina oriental, de que aquele problema lá atrás, o problema da pele, que eu contei para vocês, que eu fiquei como queimado, que aquilo doía demais da conta, aquilo lá tinha um sentido. Ele tinha um emocional envolvido ali. E esse emocional chamava-se mágoa, tristeza. E eu concordei com ele, porque ele sabia da história. E aí a gente estudando mais, quando ele fala sobre o que estava acontecendo naquela atualidade, que era aquele problema que apareceu, que tinha apneia, mas naquele diagnóstico médico também tinha as paradas cardíacas. O médico dizia que eu morria. E esse professor disse assim: você já sabe de onde vem essa mágoa? Nós precisamos eliminar ela, nós precisamos ressignificar ela, mas você precisa saber a origem dela. E eu fiquei por muitas aulas sem entender, sem saber de onde vinha. Eu sabia que tinha. E aí ele, lá no quadro dele, ele desenha exatamente o quadro. E ali eu descubro que a grande decepção, a grande frustração, a grande mágoa, a tristeza, o rancor vinha diretamente de dentro da família. Ali caiu uma grande ficha para mim. Ali caiu que eu tinha que ressignificar tudo, que eu tinha que entender tudo. E esse trabalho se iniciou de estudo. Então aquele período que eu e a Dirce nós tínhamos pensado de que nós ficaríamos no Japão por 1 ano e meio só, 2 anos no máximo. Agora ela se transforma em 8 anos, porque eu preciso estudar. Mas eu comecei esse estudo. Nunca pensei que um dia pudesse ser profissão. Eu nunca pensei que um dia pudesse cuidar de pessoas. Nunca pensei. Eu só pensava que eu precisava livrar a minha pele. Eu precisava salvar a minha vida. Eu tinha 2 filhos, eu tinha uma família, agora eu precisava viver aquilo que eu não vivi. Isso começou a passar na minha cabeça. Eu preciso dar para os meus filhos aquilo que eu não recebi.
Não porque meu pai e minha mãe não quis dar, porque eles não podiam dar para mim. Porque eles só pensavam em fazer com que eu fosse uma pessoa melhor, para que eu pudesse estudar. Porque ele não teve essa chance de estudar. Ele estudou muito pouco. E isso foi cada vez mais forte dentro de mim. E aí eu volto para o Brasil em 2005 para que nascesse o meu segundo filho e a gente passasse um período aqui com a família, para que o meu filho mais velho conhecesse seu avô, sua avó, seus tios, tias, que conhecesse a família. E aqui a gente não trabalhava, óbvio, né? Porque a gente só veio para passear. E eu estava numa roda de amigos, né? E nessa roda tinha pessoas também que eu não conhecia. E eu contando essa história do estudo, né, do Japão, sobre o resultado sensacional de que eu obtive, de que tinha resolvido o meu problema. E nessa conversa de roda de amigo, uma pessoa pediu para que depois pudesse conversar comigo. E assim aconteceu essa conversa, e essa pessoa foi pedindo mais informações sobre o que tinha acontecido lá no Japão, como é que foi esse tratamento. E aí ele falou assim, olha, mas enquanto você está aqui, você não pode atender a minha esposa? Pô, ela está com problema e já foi tudo que é médico, não consegue. Pô, se você teve essa bênção, quem sabe você pode fazer? E eu falei, tô bem, então tá, vamos conversar. E aí ele chamou ela, aí nós começamos a conversar e ali já começou a virar uma terapia no mesmo local. E assim começou-se uma terapia com ela, né? E é incrível porque foi em 3 sessões, ela estava sem dor. É incrível que na época ela começou a falar para outras pessoas, começou a aparecer gente, e eu dizia assim, gente, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, a minha estrutura é toda no Japão, nós vamos para lá, então eu não vou iniciar, não vou fazer, isso aqui não é profissão, porque eu não pensava que se tornaria profissão um dia. Quando chegou próximo da época de eu ir embora, o Murilo, que foi essa pessoa que começou essa conversa, que na época era o esposo da Cristiane, ele disse assim para mim, você vai embora? Então, se você ir embora, você faz o seguinte, esquece, me esquece, eu não quero ser teu amigo. E cara, você tá louco? Você tá doido? Não, bicho, o que você fez, o que você ajudou a mim e a Cristiane, agora você vai abandonar? Cara, você tem que cuidar as pessoas, o seu mundo é Brasil, você tem que cuidar os brasileiros, você não tem que cuidar o japonês. Mas cara, isso não é profissão, eu não trabalho com isso. Nem. E ele falou, fica, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E aí ele foi indicando outras pessoas, e hoje eu dou risada porque, cara, ele trouxe pessoas que chegou e disse assim para mim, falou, Hugo, vai lá no depósito, pega tudo que você precisar, geladeira, tem tudo lá para você mobiliar um apartamento para você, para sua família, vai lá e pega. Cara, você precisa ficar. E essas pessoas você precisa ficar, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso. Mas eu comecei a procurar mais estudos, porque aí começou a amadurecer essa ideia de realmente não voltar mais para o Japão. E aí eu comecei a estudar, a entender melhor, eu comecei a buscar sobre o funcionamento da mente, como é que as coisas aconteciam. E aí eu fui entendendo mais ainda o que aquele professor lá no Japão dizia para mim.
que eu precisava estudar, que eu precisava entender, que eu precisava buscar novos conhecimentos para que eu pudesse resolver meus problemas. E eu me recordo que aquele professor no Japão, quando eu me despedi dele, ele disse para mim que eu deveria escrever um diário onde eu escrevesse todos os atendimentos, porque todos os atendimentos seriam especiais, e de que um dia eu escreveria um livro e esses exemplos iriam ajudar muita gente. E eu dei risada. Falei, você está doido? Eu não vou trabalhar com isso, eu não vou. Eu comprei um curso. Esse curso, eu imaginei que fosse voltado para a área da saúde, sobre o que eu procurava, mas não era. E lá eu conheci uma pessoa que estava sentindo dor, e aí eu peguei, falei para ela que eu poderia ajudar. E aí eu simplesmente, enquanto ela estava fazendo o curso, peguei uns pontinhos para ela, e ela ficou assustada com o resultado, e eu fiquei 3 dias a mais do que era programado para cuidar dela. E eu fui embora e ela começou a me ligar, dizendo que eu tinha que voltar. Ela começou a ligar, dizendo que tinha tantas pessoas. Ela começou a ligar, tem mais pessoas, tem 20, tem 30, tem 40 pessoas aqui. Eu não posso, eu não tenho onde ficar aí, eu não tenho estrutura aí. Gente, ela arrumou estrutura, local para atender, arrumou tudo. Até que um dia ela chegou e disse, você não entendeu, eu vou trazer você para essa cidade. Aqui é teu lugar. E eu dei risada. E aí, num belo de um dia, eu começo a pensar, a olhar para trás, sobre tudo aquilo que eu não tive e que eu queria ter. Oportunidade, estudo, nada disso eu pude. E falei para Diz, qual é o futuro para os nossos filhos aqui? Qual faculdade eles podem escolher aqui? No que eles podem trabalhar aqui? Qual é o futuro para o meu trabalho? Aqui eu vou ser olhado como massoterapeuta, massagista, e eu quero mais, agora eu quero mais. Eu cada vez mais desenvolvendo, entendendo melhor o poder da mente, dos pensamentos, do sentimento. Só que hoje eu dou risada, gente, porque tinha um propósito diferente. Eu estava sozinho, mas eu estava disposto a vencer todas as dificuldades que aparecessem na minha vida. De tudo que eu passei, agora eu tenho força para fazer isso. E aqui eu comecei a atender. E um dia, uma pessoa falou que eu tinha que apresentar meu trabalho para que pudesse divulgar. E eu topei. Quando eu cheguei lá, gente, era um auditório. Aqui estava cheio de gente. A minha maior dificuldade que eu tinha era se comunicar. Falar em público, vocês não imaginam o que acontecia. Embrulhar estômago, amolecer perna, dar diarreia, isso era a coisa mais comum. A sorte minha é que tinha uma mesa, porque ali eu me escorei, porque doeu tudo para poder falar. Mas ali eu estava decidido, eu vou encarar meus medos, e eu vou falar, e eu vou fechar esse contrato. E assim aconteceu. E vou dizer a vocês que tudo aquilo que aconteceu no passado, ela foi necessário, ela foi preciso acontecer. Cada dor, cada surra, cada bronca que eu dei, cada humilhação que eu sofri, ela foi necessária. Se lá na minha infância, se aquela pessoa que alfabetizou não tivesse me chamado de burro, eu não teria desafiado, e eu não poderia dizer hoje que eu me considero uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa forte, que eu sobrevivi tudo.
Se aquelas pessoas não tivessem falado que eu era ruim, que eu só fazia coisas erradas, eu não estaria aqui hoje. Quando eu sofri as dores na pele, foi necessário para que eu pudesse chegar nesse estudo, entender e poder ajudar todas as pessoas que tiverem problema na pele, problema de respiração, problema cardíaco. Porque eu sei, eu sofri e eu senti. E hoje, eu falo para você que é um grande aprendizado. Se eu não tivesse sentido tudo aquilo, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estaria na área da saúde. Porque eu não procuraria a medicina alternativa, a oriental. Eu não estudaria. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, menos isso aqui. Quando eu olho para trás e eu critiquei tanto, eu senti tanta raiva, tanta mágoa do meu pai, dizendo que ele tinha privilegiado meus irmãos. Eu não enxerguei. Meu pai estava certo. Porque meus irmãos, os dois, precisam estar onde estão. Eles precisam seguir a história dele, que é continuar lá na fazenda. Os dois trabalham juntos, prosperaram e estão lá muito bem, obrigado. Mas quando ele disse que lá o Japão era o meu lugar, era a minha casa, eu vou dizer a vocês, tudo que eu tenho hoje vem de lá. Meus estudos, a minha profissão, tudo vem de lá. Tudo. Então eu vou dizer a vocês, meu pai estava certo, e eu volto um dia lá no Japão para bater meu joelho lá e agradecer aquela terra, agradecer a meu pai, as origens dele por ter feito isso. Eu olho a minha mãe e eu vejo o quanto ela é guerreira, o quanto ela me ensina, o quanto ela ainda me ensina. Eu quebrei todos os protocolos do que é dito para nós que cuidamos da saúde de outras pessoas. É dito para nós de que nós não podemos cuidar do nosso ente querido. Mas quando eu cheguei do Japão, minha mãe estava quase na cadeira de roda. Ela já não fechava a mão direita, tinha dificuldade para comer, porque fazer esse movimento para pegar um talher para ela era difícil. E aí eu comecei a cuidar dela, nós começamos a conversar e eu pedi que deixasse retribuir aquilo que ela fez por mim. E hoje a minha mãe tem 83, vai fazer 84 anos, vive sozinha, dirige, viaja, faz tudo sozinha. O que eu quero dizer para vocês? Que para uma pessoa que tem dificuldade para se locomover, ela estava quase na cadeira de roda e ela vai 2 vezes por semana viajar para se tratar, ela mostra para mim de que o que é que você verdadeiramente, sinceramente, lá do fundo, o quanto você quer sarar. E eu percebi que eu também tenho isso, eu tenho essa virtude. E eu olho para trás e eu vejo muito isso. Tudo aquilo que eu passei, quando eu vejo hoje, através desses estudos, o quanto foi importante passar por cada sofrimento, por cada raiva, mágoa que eu tinha do meu pai e da minha mãe por fazer com que eu passasse por tudo. E aí eu fui entendendo de que era necessário. É necessário você aprender isso, porque foi aquelas dores, foi aquele sofrimento que hoje eu consigo entender o que um paciente, do que um cliente ele sente. E hoje eu também tenho as ferramentas que fez com que eu saísse do meu quadro aonde que aquele médico japonês disse que provavelmente eu não passaria dos meus 50 anos. E foi todo esse sofrimento, foi aquele que mais me magoou quando meu pai falou para eu ir para o Japão, foi isso que fez com que eu saísse desse quadro. Então, eu vou dizer para vocês que o remédio à base de tudo foi um entendimento, foi a gente saber entender para perdoar e a se perdoar.
porque não é só perdoar meu pai, perdoar minha mãe, porque eu entendi que tudo que eles fizeram foi para melhorar, para fazer com que eu tivesse uma vida melhor, para que eu tivesse um futuro melhor. Mas eu também precisava me perdoar por tudo aquilo que eu pensei, por tudo aquilo que eu falei e por tudo aquilo que eu fiz para eles. Porque eu também tenho certeza que eu machuquei meu pai e minha mãe. Então, a gratidão é o melhor remédio que se tem após o perdão. Se você não aprender a perdoar, você não aprender a ter gratidão, você não vai conseguir, vai ter muita dificuldade para você virar a sua chavinha da sua vida. Então hoje eu vou dizer para você, pena que eu não pude falar para o meu pai pessoalmente, porque ele já foi para o plano espiritual, o quanto eu sou grato, o quanto ele fez o bem para mim, porque o que ele deu para mim, que é a experiência de vida, o que ele me fez foi forçar eu estudar em um outro local, em um outro país, eu me formar, eu ter a profissão vindo lá do Japão, da terra dele. Porque aquilo que eu não imaginei que um dia fosse profissão, hoje é a minha profissão, é o que me completa, é o que me faz se sentir gente, se sentir pessoa. Porque hoje eu ajudo pessoas, hoje eu salvo pessoas através de todo esse sofrimento. Então eu vou agradecer também a minha mãe, que ela pode olhar o resultado do que a gente faz para as pessoas que chegam até a mim e ela pode se sentir orgulhosa. Então eu vou dizer obrigado por você ser a minha mãe. Obrigado por tudo que a senhora fez por mim e ainda faz, porque ela está viva e hoje nós temos uma relação maravilhosa. E eu vou dizer também que essa gratidão também se estende até a Dirce, minha esposa, porque foi ela que me mostrou um outro mundo, foi ela que me trouxe essa família que eu tenho hoje, com esses 2 filhos maravilhosos, que também seguem a minha história da minha profissão. Então eu vou dizer para vocês, gente, perdão é gratidão, entendimento. É isso a base da cura para qualquer problema que você tiver na sua vida. E o que eu quero dizer para vocês sobre toda essa história que eu contei para vocês, sobre a história do perdão, da gratidão, é de que hoje eu trabalho como terapeuta. E esse método que eu aprendi desde o Japão e eu estudo até o dia de hoje, eu posso dizer para vocês que eu ajudei muitas pessoas com problemas emocionais, com problemas físicos, com dores, e nós continuamos ajudando. Como eu sempre tratei, sempre só dentro da minha sala de atendimento, aqui na minha clínica, e a partir de agora, de hoje, nós decidimos a levar esse conhecimento para fora dessa sala de atendimento. Nós resolvemos levar para o Brasil para alcançar mais pessoas, o maior número de pessoas possíveis, porque esse método, ela funciona. Por que eu garanto para você que funciona? Porque funcionou para mim. Porque se você fizer o que nós orientamos você, eu tenho certeza que você pode também resolver seus problemas. E para isso é necessário que você queira verdadeiramente vir e experimentar o que nós temos para você. E agora eu vou deixar alguns depoimentos para vocês verem o resultado do que é esse trabalho. Hugo, meu querido amigo de muitos anos, olha, orgulho de ser sua amiga. Eu me lembro como se fosse hoje, a nossa primeira consulta, minha primeira terapia com você. Nossa, toda estrupiada, cheia das dores. E você falando umas verdades, né? Porque a dor vem sempre de algum lugar. Eu achando que era por movimentos repetitivos, mas na verdade era da minha cabeça, meu emocional. E com 3 sessões eu já não sentia mais dor. Eu lembro das nossas conversas e eu ficava brava com você, falava assim, esse japonês. E depois eu pensava, depois de anos, eu falei, meu Deus, por que eu não escutei esse japonês antes? Mas é uma evolução. E você me falou tantas coisas que me marcaram, tantas coisas, você me ajudou tanto. Eu desejo que esse teu curso aí abra portas para muitas pessoas, abra a mente de muitas pessoas, para que elas possam assim evoluir,
porque a vida é uma constante evolução e a gente demora para entender isso. E você é uma pessoa que e você abre a nossa mente, você consegue mostrar pra gente várias outras opções. O mundo é cheio de infinitas possibilidades e a gente fica sempre pensando, igual você respondeu para uma pessoa que perguntou outro dia no seu Insta, a gente fica olhando só o pontinho preto numa folha imensa branca, né? Então, assim, eu desejo que o teu curso abra a mente de muitas pessoas, que venha dar para essas pessoas oportunidades, que elas consigam ver, assim, o mundo de outra forma. Da mesma forma que você me ajudou tanto e até hoje me ajuda. Já fazem o que? 18 anos, né? Eu fui sua primeira paciente, me orgulho disso. E ficamos amigos e nossa, e eu gostaria muito de morar perto de você para poder estar sempre aí fazendo terapia. E eu não esqueço das coisas que você me falava. Você me falou coisas que me marcou. Um dia você me falou sobre o Alzheimer, falando que a doença começava no intestino. Gente, 18 anos atrás, médicos não falavam isso. E você já me disse, olha, o intestino, toma cuidado. Tanto é que hoje minha mãe tem demência. E é do intestino, começou lá. E tantas outras coisas que você me falou, tantas dicas que você me deu e tanta ajuda que você me deu. Eu sou muito grata. Você é uma pessoa que acho que veio ao mundo para mostrar para outras pessoas que nós podemos evoluir, que a gente vive em evolução. E que para uma porta se abrir, às vezes outra tem que ser fechada. Você é uma bênção na vida das pessoas. Eu sou muito grata por isso. Eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que seja um sucesso. O que dizer do profissional Hugo, o que ele significou na minha vida? É sem palavras, sem palavras. Eu cheguei numa etapa da vida que eu realmente senti o gosto da lama. Eu posso dizer que eu fui no fundo do poço e quando me indicaram ele, eu simplesmente mandei uma mensagem para ele e falei, olha, tem um tempo que eu tô presa dentro do quarto, sem expectativa de vida, sem vontade de sair, sem vontade até mesmo de cuidar da minha higiene pessoal. E falei para ele que eu precisava muito de ajuda urgente, que eu não sabia para onde ir, como fazer. No escuro do meu quarto que eu estava era o escuro da minha vida que eu gostaria de ficar. Mesmo com pessoas boas do meu lado, mesmo com várias pessoas me orientando, ainda assim faltava algo, faltava um aconselhamento. Quando me indicaram o Hugo, eu simplesmente não acreditei, não acreditava que eu poderia estar doente, que a depressão é uma coisa que não fazia parte da minha vida. Era algo que eu não sabia explicar, não sabia como me reestruturar. Então eu comecei a terapia com ele, aprendi muita coisa, aprendi muitos passados que eu tinha, identifiquei que realmente eu precisava de ajuda, né? E todo o conselho que ele me deu, toda a terapia que eu fiz, hoje é sem palavras a mulher que eu me transformei. Muitas coisas eu não me reconhecia, muitas coisas eu não sabia quem eu era, eu não me identificava. E eu comecei a ter esses desbloqueios, onde eu aprendi que realmente o primeiro valor da vida é a vida, né? Eu passei a entender melhor quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, e com isso eu fui amplificando a minha visão de mundo. Eu tive um grande crescimento pessoal e com isso eu passei assim a realizar, a ir realmente, sabe, mais atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, sonhos que antes eu nem imaginava ter, eu vi que eu tinha, sabe, coisas que eu achava que eu não seria capaz, eu fui atrás e consegui. Então o Hugo me ajudou muito nisso, eu sou muito grata a ele. Olá, estou passando aqui para deixar registrado a minha experiência com o workshop que o terapeuta Hugo Miyazaki ministrou nesse último fim de semana. Para um grupo muito, muito especial. Ele trouxe, né, as técnicas que ele usa, que ele
aplica nos seus protocolos e que são assim preciosidades. E hoje ele compreendeu, né, há algum tempo, que ele não poderia ficar com esse conhecimento, com esse saber só para ele. E por isso ele abriu esse workshop, não só abrindo um protocolo maravilhoso, que ele já experimentou, experienciou e viu muitos resultados, inclusive na sua própria vida, né, na vida pessoal, que ele coloca muito isso. Mas para mim foi muito incrível, porque trouxe para mim uma compreensão ainda maior sobre o que eu, July, preciso ainda potencializar mais e mais e mais na minha vida, que é sobre a disciplina, né? Sobre a constância, sobre a resistência e o trabalho, né, dentro desse pilar todo com muita fé, com muito amor. Como vocês assistiram esses depoimentos, vocês perceberam que todos tiveram um excelente resultado. O que eu quero dizer para vocês é que esse método, ele é único, ele é todo baseado sobre a minha vida, sobre toda essa história que eu contei para vocês. Então é a ressignificação em cima dos estudos que eu fiz e buscando experiência em mim mesmo. Então o método, ela é composta em cima de experiência já testada, inclusive com meus filhos, com o meu casamento, com a minha família, com a minha mãe, tudo isso trazendo grandes e maravilhosos resultados. E as pessoas que vieram até a mim em busca de ajuda terapêutica, nós também demos resultados rápidos. E você veja só, o nosso pacotinho aqui é no máximo de 5 sessões. Então, normalmente com 3 sessões nós já estamos dando um resultado maravilhoso para as pessoas. Então, os principais atendimentos até hoje, se nós falarmos de emocional, então atendimento como ansiedade, depressão, luto, né, relacionamento com muitos problemas, e na parte física, dores de tudo que vocês imaginarem, né? Ombro, lombar, braço, tudo, doenças como fibromialgia. Muitas pessoas também vêm procurando ajuda, pessoas que estão desenvolvendo ou desenvolveram o câncer, várias formas de ajudar. Portanto, nós decidimos tirar este método dessa sala de atendimento e nós levarmos para fora, para ir atingir o máximo de pessoa possível. E para isso, nós vamos disponibilizar para você um acesso, que está aí no botãozinho para você clicar. Clica rápido, porque o acesso será para poucas pessoas. Por que poucas pessoas? É porque eu quero acompanhar você, eu quero ajudar você, e nós vamos estar junto contigo para ajudar a resolver o seu problema. Agora você vai ter uma grande surpresa. As 20 primeiras pessoas que obtiverem o acesso ao método 5 Pilares do Sucesso ganharão acompanhamento individual por 4 semanas. Então não perca essa oportunidade, porque ela é única, é só para você. E você que verdadeiramente deseja mudar o rumo, o resultado da sua vida, então não perca essa oportunidade, porque os acessos são poucos. Se você deixar para depois, a sua mente ela vai te boicotar. E você vai continuar nessa vida de dificuldade e de sofrimento. É isso que você deseja para você? Se você deseja a grande mudança da sua vida, se você deseja um grande resultado que você sonha para você, então clica agora.